Glória a Deus. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Seja bem-vindo a essa terra de adoração. Amém. Como é bom estarmos aqui de novo, não é mesmo? É tão gostoso estarmos aqui que a gente volta sempre, né? Parece que assim, você fala, preciso estar lá, porque o Senhor quer tocar a minha vida, o Senhor quer falar comigo, e nessa noite não é diferente. O Senhor tem uma palavra para o teu coração, o Senhor quer tocar a tua vida, amém? Isso se já não está tocando desde a hora do louvor, porque a minha eu já estava recebendo ali, já no momento da adoração. Glória a Deus. Eu gostaria de passar, só frisar alguns recadinhos importantes. O primeiro é que, a partir de domingo, nós teremos batismo na igreja. Infelizmente, se você não deu o teu nome, agora já estão completas as inscrições para esse batismo. Mas, para uma próxima oportunidade, você poderá se batizar também. Mas nós teremos, então, o batismo no domingo à noite. E você deve estar aqui entre nós para você celebrar junto com aqueles que estarão se batizando, junto toda a igreja reunida, nesse momento tão especial que a pessoa está ali, né, fortalecendo, declarando a fé dela no Senhor Jesus. Então, venha domingo à noite, vai ser uma bênção muito grande. Outro aviso que eu queria frisar para você é que as inscrições do Suel ainda estão abertas. Se você quer ir ao Suel, para quem não sabe, o Suel é um retiro, um acampamento de jovens, mas que os adolescentes, os adultos, as famílias também podem participar. E ainda há lugar e ainda há inscrições a serem feitas, pode ainda parcelar um pouquinho. Então, se você tiver interesse, vá ali ao quiosque no final do culto e pergunte sobre as condições, com certeza vai ser um tempo de bênção na sua vida. E hoje, o apóstolo Edson não está entre nós, porque ele submeteu-se a uma cirurgia. Meu marido, amados, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu marido, ele tem uns olhos azuis muito lindos, mas ultimamente os olhos andavam meio baixos, sabe? Coisa da idade, né? A idade vai chegando e as coisas vão acontecendo até sem a gente querer. E aí, então, ele fez uma cirurgia, está em casa, está super bem, se recuperando bem, graças a Deus, mas ele está lá de repouso, segundo aquilo que é necessário para que domingo ele possa estar aqui entre nós, porque sábado nós também celebraremos o casamento da nossa querida Luane com o Mateus, e aí ele vai estar celebrando o casamento, então ele está lá de resguardo, preparando-se para um fim de semana abençoado. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, e eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar o seu coração. Abra sua Bíblia em Jonas, livro do profeta Jonas. Você pode pegar até a fitinha aí da sua Bíblia e colocar aqui no livro, porque a gente vai voltar para cá toda vez. Aliás, presbítera Raquel, me lembrei de você, quando você pregou sobre Jonas, e eu estava preparando a palavra, estava me lembrando da sua palavra. Amém? Estamos aí, Jonas? Se você não achou Jonas, vai ali nos profetas menores, após Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai folheando devagar ali, tá bom? Antes de Miqueias é o livro de Jonas. Vamos lá, eu espero. Mas aí você põe a fitinha, porque a gente vai trabalhar bastante nele, assim você não perde ele de novo, né? Senão vai ficar perdendo ele toda hora, vai ficar difícil. Pronto? Jonas capítulo 1, achou? A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aqui, amados, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, que alegria poder estar na tua casa mais uma vez. Que alegria poder prestar culto, adorar o teu nome e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que alegria agora poder compartilhar a tua palavra com o teu povo. Senhor, eu sei que tu tens algo muito especial para falar com cada um de nós que estamos aqui. Que nós não estamos aqui por acaso, mas que o Senhor está aqui entre nós para nos abençoar através da tua palavra. E eu peço, Deus, que o propósito para o qual
esta palavra foi dada, se cumpra na vida de cada um dos teus filhos aqui, ó Deus. E aquilo que está no teu coração se estabeleça sobre cada um de nós. Obrigada, Pai, eu te adoro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Quantos estiveram aqui no seminário profético fim de semana passado? Oh, glória a Deus. Então, para você que esteve no seminário, vai ser um pouquinho mais daquilo que a gente já falou bastante desde quarta-feira até domingo. Para você que não esteve, não desanime. Eu tenho certeza que essa palavra é para você também, porque ela vai fazer muito sentido na tua vida. Seminário profético, falamos sobre profetizar, falamos sobre profetas de Deus, estivemos aqui com profetas de Deus, e a palavra que o Senhor me entregou para nós hoje fala de um profeta. De um profeta e de uma profecia que deveria ter sido entregue porque Deus queria agir. Quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa que Deus tem chamado para nós, que Deus tem uma missão para nós, que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz, que nada que Ele faz deixa de ter um propósito e que nós precisamos ouvir a sua voz, ouvir as suas direções para a nossa vida. E é interessante, amados, porque a história do profeta Jonas ela é muito interessante, diferente. Quantos aqui já leram o livro de Jonas inteirinho? Ah, bastante gente. Glória a Deus. Se você ainda não leu, lição de casa. Chega na tua casa e lê. É rapidinho, um livro pequeno. Você pode ler, vai gostar bastante. E Jonas, ele foi o responsável pelo avivamento de uma cidade grande daquela época, chamada Nínive. Uma cidade que não pertencia ao povo de Israel, era uma cidade babilônica, a capital do império. E era uma cidade onde as pessoas não conheciam o Senhor, onde as pessoas não viviam na presença de Deus, eles não sabiam quem era Deus, e por conta disso, eles viviam um nível de malignidade diante de Deus muito grande. E Deus estava vendo toda aquela maldade, toda aquela malignidade que havia na população daquela cidade, e Deus estava pronto a destruir e exterminar aquela cidade e a sua população. Mas o nosso Deus, que é infinitamente amoroso, o nosso Deus, que é tremendo, Ele não parou por aí, Ele não simplesmente disse, porque vocês são maus, porque vocês não me buscam, porque vocês não me conhecem, porque vocês são pessoas malignas, eu vou destruir vocês e ponto. Não, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele quer salvar, e Ele sempre quis salvar. E não era diferente aqui no tempo de Jonas. Por isso, Ele levanta um filho dele, um profeta dele, para que esse profeta fosse até aquela cidade e levasse uma palavra para que aquelas pessoas se arrependessem e se voltassem para Deus. A mensagem que Jonas deveria levar é: a sua malícia subiu até os céus, o Senhor vai destruir essa cidade. E aí, amados, nós temos algumas coisas muito importantes para aprendermos com este profeta nesta noite. Mas antes de eu te falar essas coisas, eu gostaria de dizer que Jonas foi citado algumas vezes na Bíblia. Não se encontra muito sobre ele, mas há uma citação de Jonas lá em 2 Reis, porque ele era do tempo do reinado do rei Jeroboão II. O rei Jeroboão II era um rei do Reino do Norte. E ele profetizou de que o rei reconquistaria territórios que Israel havia perdido. E, de fato, houve essa reconquista. Então, Jonas já era conhecido por entregar palavras proféticas verdadeiras, pela reconquista que houve no tempo do rei Jeroboão. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala de Jonas, e eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 12. Deixa Jonas marcado aí, que nós vamos voltar. Mateus capítulo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo fala desse profeta. Portanto, foi um profeta importante no seu tempo, apesar da Bíblia não falar muito sobre ele. Está comigo Mateus 12, verso 39? Amém? Está comigo aí? Glória a Deus. Alguns escribas e fariseus estavam pedindo para Jesus um sinal, e Jesus responde no verso 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Até aqui, amados. Veja que Jesus usa a história, o testemunho, a vida pessoal deste profeta para falar sobre a sua própria morte, para falar sobre aquilo que aconteceria com ele mesmo. Quando ele diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas de fato morreu. E eu estava até brincando com meu marido, conversando com ele, né? Falei, amor, não dá para saber que horas que Jonas morreu? Se Jonas morreu antes de ser engolido, se Jonas morreu depois de ter sido engolido, se Jonas, que horas que ele ressuscitou, se ele ressuscitou, ele estava ainda dentro do ventre do peixe, ou se ele ressuscitou, ele já estava fora do ventre do peixe. A gente não tem esses detalhes, mas sabe, amados, deixa eu contar um segredo para você, tá bom? É muito pessoal esse segredo que eu vou te contar. Eu já estou me preparando, bispo, quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar umas pessoas lá, que eu falo assim, senta aqui, vamos conversar, me conta os detalhes aqui da sua vida, que eu fiquei curiosa de saber qual foi a hora que você morreu, como é que foi a tua experiência de morte e ressurreição. Eu sei que Jonas morreu porque Jesus Cristo está comparando a sua própria morte àquilo que aquilo que aconteceu com Jonas. Então, o fato é que ele morreu e ele ressuscitou em algum momento, que a gente não sabe precisar qual foi. Enfim, deixando esse detalhe de lado, quando eu chegar na eternidade, a gente pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já pensou que Deus pode usar a tua vida para que milhares de pessoas se voltem para Ele? Você já pensou que Deus pode ter escolhido você para levar uma mensagem de reconciliação como Ele tinha escolhido Jonas? E que cidades podem se arrepender se Deus tiver escolhido você para isso? Deixa eu aproveitar esse momento e te fazer uma lembrança. Qual que é mesmo o tema do nosso ano de 2022? Faz tempo que a gente não fala isso aqui, então vamos lembrar? Ano das pedras na nossa... E quando eu estava conversando com o Senhor hoje, amados, deixa eu te falar, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 30 de junho, nós estamos no meio do ano. Nós estamos no meio do ano das pedras da nossa coroa. Quantas pedras da sua coroa você já colocou nesses 6 meses? Nesse meio ano, como é que já está a tua coroa? Ai, pastora, é mesmo, né? Tinha me esquecido desse detalhe. Então acorda. Cutuca teu irmão aí, diga para ele, acorda, só tem mais meio ano, filho. Vamos? Vamos, a gente tem que fazer alguma coisa. E se tivermos esse seminário nos falando das palavras que recebemos aqui, e hoje eu trazendo para você essa palavra, amados, Deus quer fazer alguma coisa em nós e através de nós. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 14. Gostaria que você lesse essa palavra comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, está comigo aí? Por que eu estou querendo ler esse texto com você? Porque fala aqui sobre o dom de profecia. E nós estávamos num seminário profético. E Deus quer que a gente use a nossa voz, abra a nossa boca para falar da verdade dele às outras pessoas. Deus quer que nós estejamos atentos àquilo que ele fala para nós, para que nós possamos entregar a mensagem dele a outros, para que possamos alcançar essas pessoas para ele. E aqui em 1 Coríntios 14, no verso 24 e 25, o apóstolo Paulo está falando sobre o dom de profecia. E ele diz, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra,
adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quantos aqui estão sedentos e desejosos de serem voz profética de Deus nessa terra, para encher a sua coroa de pedrinhas? Amém. Temos 6 meses aí para trabalharmos arduamente, presbítero Paulo. Vamos nessa. Amém? O que é preciso para um ministério bem-sucedido? Jonas foi um profeta que teve um ministério bem-sucedido e nós podemos aprender com Jonas 2 chaves importantíssimas para um ministério bem-sucedido. A primeira dessas chaves é a obediência. Diga comigo, obediência. Para aqueles que já conhecem a história de Jonas, talvez você diga assim, pastora, mas a história de Jonas começa com a desobediência do profeta. Não é assim que começa a história de Jonas? O capítulo 1 nos conta que Jonas simplesmente ouviu o chamado de Deus e resolveu fugir da presença de Deus, porque ele não estava disposto a fazer aquilo que Deus estava falando com ele. E o Senhor estava ministrando no meu coração, amados, de que se nós queremos ter um ministério bem-sucedido, se nós queremos mesmo ouvir a voz de Deus e sermos usados por Ele, de acordo com o chamado e propósito que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos aprender a obediência. Essa foi uma das palavras que foi entregue aqui, sobre a importância de sermos obedientes aos comandos de Deus, à voz de Deus, aquilo que o Senhor fala para nós. Olhe comigo aí em Jonas capítulo 1, verso 3. Eu vou lendo rapidamente e você vai vindo comigo, amém? Jonas se dispôs, capítulo 1, verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O problema de Jonas não era ouvir Deus, ele ouvia bem Deus. O problema de Jonas era obedecer o que Deus havia dito. E por conta da desobediência dele, várias consequências começaram a acontecer. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Começou uma tempestade ali no barquinho. E diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Prejuízo da embarcação onde eles estavam. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. O ambiente ficou totalmente contaminado de deuses estranhos, de demônios, de outras entidades, porque todos ali estavam invocando seus próprios deuses diante daquela situação. Lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Imagine um navio, ele está carregando, o bispo Clodoaldo sabe bem disso, o navio está carregando uma carga importante, é comércio, é dinheiro. Alguém ia pagar por esse dano, alguém ia pagar por esse prejuízo. Mas, para cada um salvar sua vida, carga para o mar. Vamos tentar salvar pelo menos a nossa vida. E prejuízo sendo contabilizado aqui. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Eu fiquei pensando como é que ele conseguia, nessa hora, dormir. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Medo de morrer. E aí eles estavam ali, lançaram sortes, viram que o culpado daquela situação era o próprio Jonas, levando bronca de todo mundo. E aí no verso 9 ele começa a explicar o que estava acontecendo. Ele lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E então Jonas fala para ele, olha,
Me peguem e me lancem no mar. De tantas coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento, amados, a pior delas foi essa última. Eu acredito que Jonas estava no fundo do navio dormindo, porque ele disse, eu vou morrer aqui mesmo. E quando ele chega para as pessoas e diz para as pessoas, pode me jogar no mar, me matem, eu quero morrer agora. E aí vocês vão ficar em paz. Ele estava querendo dar cabo da sua própria vida. E como se não bastasse esse pecado dele, ele também queria imputar pecado nos outros. Por quê? Porque se eles lançassem ele ao mar, seriam responsáveis pela morte dele. Homicídio. Que situação triste para um profeta, não é mesmo? A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 15, verso 22, tenho porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Era isso que estava no coração de Jonas, quando ele se negava a fazer a vontade de Deus. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar nesta hora, amados, como nós devemos nos colocar diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você já está aí em 2 Coríntios 10? Amém? Versículo 3 em diante, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Em outras palavras, não é na nossa força que nós vamos fazer a obra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento a... Nós temos que levar o nosso pensamento cativo ao quê? Obediência de Cristo. Por quê? Porque muitas vezes o desejo do nosso coração não está alinhado ao desejo do coração de Deus. E nós estamos igual o profeta Jonas, ouvindo Deus, mas fazendo o que a gente quer fazer e não o que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência. Quando eu era criança, os meus pais sempre foram muito firmes comigo e com os meus irmãos, para nós aprendermos a ser obedientes. Como uma esposa, eu devo ao meu marido submissão. Isso significa que eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele. Isso é um aprendizado. Agora, isso não está só sobre mulheres, não. Isso está sobre os homens também, porque os homens também precisam aprender a obediência para fazerem a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade de simplesmente nos rendermos a Ele e dizermos, Senhor, não seja o que eu quero, mas seja o que Tu queres. Eu quero ler mais um versículo com você, lá em Romanos capítulo 16, verso 19. Enquanto você abre Romanos 16, 19, lá em 1 Pedro 1,14, o apóstolo Pedro diz que nós somos filhos da obediência. Quantos filhos da obediência nós temos aqui? Filhos da obediência são pessoas que são... Vai, força, você vai conseguir. Concentra agora, vai. Filhos da obediência são pessoas que são... Ah, glória
glória a Deus, eu sabia que você ia conseguir. Romanos 16, 19, o apóstolo Paulo diz assim, ó, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Mas para que nós possamos usar estas armas, nós precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência. Nós precisamos ser, de fato, os filhos da obediência. Nós precisamos ser treinados a não fazer o que a gente quer, mas a fazer o que Deus quer. Amém? Quando Jonas estava dentro da barriga do peixe, volta lá. Como eu te disse, eu não sei que horas foi que ele morreu, nem a hora que ele voltou à vida. Mas lá dentro da barriga, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que ele fez uma oração. E nessa oração que ele fez aí no capítulo 2, no verso 7, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Sabe, amados, eu fico pensando, quantas vezes a gente está sofrendo muitas tribulações por conta da nossa desobediência. E de repente, no meio da tribulação, a gente se lembra de Deus. Eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Depois ele diz assim no verso 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas estava vendo que Deus estava sendo misericordioso com ele naquela hora. E ele estava se arrependendo do erro dele. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse se arrependendo, ele não estaria buscando o Senhor. Nem estaria enxergando a misericórdia de Deus na vida dele. E aí ele diz, mas com a voz do agradecimento. Aquele que estava tentando tirar sua própria vida, agora começa a agradecer a Deus. Eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Em outras palavras, o meu voto de ser um profeta. Eu vou ser um profeta. O Senhor me chamou para ser um profeta. E eu vou. E aí o verso 10 diz que Deus falou para o peixe e o peixe vomitou Jonas lá na praia. E no capítulo 3, então, vem a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. A mesma palavra. Só que agora Jonas vai. E Jonas chega lá em Nínive e diz que devia percorrer a cidade em 3 dias. E em 3 dias ele começou a pregar. E eu fico até imaginando, sabe, amados? Desculpa que eu sou uma pessoa criativa ou imaginativa, eu gosto de imaginar coisas. Se não foi assim, você me perdoa. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Jonas, tá bom? Mas deixa eu imaginar um pouquinho. Eu imagino Jonas entrando numa vendinha para comprar peixe, ou para comprar comida, cheirando peixe. E alguém olhar para ele, dizendo assim, você está mal, hein, cara? Onde você esteve agora há pouco? E ele olhar para a pessoa e dizer assim, peraí que eu vou te contar, sabe? Ó, é o seguinte, eu sou um profeta. Eu saí lá da minha terra e vim aqui porque Deus mandou. Mas antes de eu chegar aqui, eu fui rebelde a Deus. E porque eu fui rebelde a Deus, aconteceu uma tempestade, me jogaram no mar. Eu fui engolido por um peixe, eu morri. Eu ressuscitei. Eu me arrependi do meu pecado. Então, quando Deus falou comigo de novo, eu vim. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai destruir a cidade, viu? Por isso que eu estou aqui. Achava bom você se arrepender também dos seus erros. Ele tinha um testemunho bem forte para contar, né, irmãos? Que testemunho, hein, Tereza? Misericórdia. Ele tinha um testemunho bem forte para contar. E então, ele começa a pregar. E 3 dias ele vai pregando, pregando, pregando. E o que acontece? No verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive.
Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes. Ninguém devia comer mais nada. Jejum completo, absoluto, e todos se convertendo ao Senhor. A primeira chave, amados, para um ministério de sucesso é a... Porque quando Jonas foi obediente, o ministério dele foi um sucesso. Sim ou não? Sim! A hora que ele obedeceu, deu tudo certo. A hora que ele obedeceu, a cidade se arrependeu, se voltou para Deus. E deu tão certo que o verso 10, acompanha comigo aí, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deu tão certo, a obediência de Jonas foi tão perfeita no plano de Deus, que Deus decidiu que não mais lançaria juízo sobre aquela cidade e pouparia aquelas vidas, porque eles de fato haviam se arrependido diante do Senhor. Amém? Mas a história não termina aqui. A primeira chave para um ministério bem-sucedido é a obediência. Mas existe uma segunda chave. E eu gostaria que você prestasse atenção. Porque se na primeira chave, se na obediência, a gente tem a direção de Deus para aquilo que a gente deve fazer. Na segunda chave, a gente tem o motivo correto pelo qual nós vamos fazer isso. A segunda chave, amados, mexe com a nossa motivação. E eu quero que você preste atenção um pouquinho aqui, no capítulo 4. Verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Como assim? Como assim? Ele foi lá pregar. Ele obedeceu a Deus. Ele levou a mensagem de que a maldade daquela cidade havia subido até os céus e Deus ia executaria um juízo contra a cidade. A cidade se arrependeu. O próprio rei se arrependeu. Todos se voltaram para o Senhor. A cidade foi poupada. E aí o profeta ficou como? Extremamente irado e desgostoso. E aí ele ainda ora. Olha, amados, Deus tem muita paciência com a gente, não é verdade? Deus tem muita paciência com a gente. E ele ora. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Eu já sei quem tu és, Senhor, eu te conheço. Eu sabia que o Senhor não ia mais jogar juízo nenhum. Eu sabia que o Senhor ia mudar de ideia. Eu sabia disso, eu já estava certo. Por isso que eu não queria ter vindo, tá vendo, Senhor? Amados, lê o verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Meu Deus! Ele tinha acabado de morrer e ressuscitar e agora começa de novo. Me mata, Jesus, me mata. Me mata agora mesmo, que não está valendo a pena esse negócio. Aí Deus olha para ele, muito paciente, graças a Deus que ele é assim, né? Verso 4. É razoável essa tua ira? Sabe o que ele responde para a pergunta de Deus? É muito razoável a minha ira. E Jonas senta e fica esperando para ver se Deus ia destruir a cidade ou não. Bravinho. E estava um sol bonito aquele dia.
E Deus faz crescer uma plantinha para fazer sombra nele. E Jonas olha para a plantinha e fala assim: ô plantinha abençoada, hein? Sentei no lugar certo, essa plantinha fazendo sombra em mim, que legal. Mas no outro dia, Jonas estava lá ainda, querendo ver a cidade ser destruída. Só que Deus mandou uma lagartinha. E a lagartinha comeu a plantinha. E a sombrinha de Jonas. E sabe como é que ele ficou? Sem a plantinha? Eu acho que ele era meio colérico, viu, irmãos? Verso 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. De novo, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A segunda chave para um ministério de sucesso, amados, é a compaixão. E quando nós pensamos em compaixão, nós precisamos entender por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Por que o ministério de intercessão se reúne para orar? Por que pessoas fazem SOSO? Por que o ministério de libertação trabalha? Por que os músicos vêm aqui tocar? Por que os pastores, os presbíteros, os diáconos, os ministros estão na casa de Deus servindo? Por que queremos ouvir a voz de Deus? Queremos ser profetas apenas para dizer: uia, eu profetizei isso e acertei, olha que legal, deu certo, hein? Falei direitinho. É para isso que a gente quer ser profeta? Para recebermos as palmas e os louros, para que alguém olhe e diga: olha, você tem um ministério bem sucedido, hein? Uhul! Jonas poderia se sentir o melhor dos profetas, porque deu certo a profecia dele. Mas Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, por quê? Por que eu te trouxe a Nínive para você falar de mim para essas pessoas? Onde está a compaixão no seu coração? Qual é a razão de você estar fazendo aquilo que você está fazendo? A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 9, no verso 36, que Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nosso Deus é um Deus amoroso, compassivo, grande em benignidade. Lá em Lamentações, o profeta de Deus diz, o profeta Jeremias diz, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas na sequência do texto ele fala assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. O próprio profeta Jonas tinha sido alvo da compaixão de Deus mais de uma vez. Ele tinha experimentado na pele dele o que era a compaixão de Deus. Mas ele não tinha entendido e Deus precisava tratar com ele primeiro. De que a razão dele estar ali é que ele precisava ter compaixão pelas pessoas que estariam ali. E nessa hora, amados, nós somos convidados
a uma reflexão perante o Senhor. Porque um ministério bem-sucedido, ele está baseado na obediência, sim. Deus quer a nossa obediência, sim. Ele quer mesmo que nós nos sujeitemos a Ele e façamos a sua vontade, sim. Mas Ele quer também que nós tenhamos os motivos corretos para fazermos aquilo que estamos fazendo. E sabe quando é que a nossa coroa vai se encher de pedras? Quando nós formos obedientes ao Senhor com os motivos corretos. Se a obediência é uma chave para um ministério bem-sucedido, a compaixão é outra. E as duas coisas precisam estar na nossa vida. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que Deus as ama profundamente. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que Deus quer escrever uma nova história na vida delas. E quando nós olharmos para as pessoas e entendermos isto, vamos ver que nós estamos diante dessas pessoas e podemos levá-las a conhecerem esse Deus tão tremendo. Mas se não tivermos compaixão, como diz lá em 1 Coríntios 13, seremos como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Apenas lançando palavras, mas sem a fonte daquilo que está no coração de Deus. O que moveu Deus a enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e perdoar os nossos pecados? Não foi a sua compaixão por nós? Olha para o seu irmão e fala para ele: duas chaves para um ministério bem-sucedido: a obediência e a compaixão. Amém? Jonas teve que aprender as duas. Ele teve que aprender a obediência. Mas a lição não tinha terminado. Ele teve que aprender a compaixão. Amém? Vamos ficar de pé? A obediência nos fala sobre o que devemos fazer, a direção de Deus. A compaixão nos fala do porquê devemos fazer isso. É a motivação. As duas coisas precisam andar juntas. O que e porquê. Feche seus olhos. Queria convidar os pastores para virem aqui à frente. Diáconos, presbíteros, ministros. Feche seus olhos. Pense um pouquinho neste momento. O que tem te impedido de fazer a obra de Deus? O que tem te atrapalhado no teu desejo de fazer a obra de Deus? Durante esse seminário profético, nós fomos muito motivados a aprendermos a ouvir a voz de Deus. Mas, a partir do momento que ouvimos a voz de Deus, nós precisamos nos posicionar com obediência e com compaixão. Pense nas pessoas que estão perto de você. Não agora aqui, mas lá na sua casa, no seu serviço. As pessoas para quem você dá bom dia todo dia e ainda não conhecem o Senhor. Pense. Pense nas pessoas que são alvos da compaixão de Deus. E sabe quem está perto delas? Você. Não é o seu irmão do lado, é você.
Quando nós estávamos orando hoje antes do culto, o Senhor me mostrou um baú cheio de chaves. E eu quero distribuir essas chaves agora. E eu gostaria de convidar você que gostaria de receber estas chaves na sua vida, a vir aqui à frente. Dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sim as pedras na minha coroa. Eu quero sim ser um profeta teu nesse tempo. Eu quero sim que o Senhor use a minha vida. Mas eu entendo, Deus, que para tudo isso acontecer, eu preciso de um coração obediente e preciso da tua compaixão na minha vida. Se você deseja essas duas coisas, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Os pastores estarão orando com você, estarão entregando essas chaves para você nessa noite. E em nome de Jesus, nós vamos começar a trazer os frutos diante do Senhor, daquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Ah, Senhor, obrigada por esse tempo, Senhor, na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor quer se mover em nós e o Senhor quer nos habilitar a fazermos a Tua obra, Pai. Ah, Senhor, temos aprendido tanto e temos sido tão desafiados a irmos além e a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E nessa noite, Deus, clamamos que o Senhor traga sobre o Teu povo neste lugar as Tuas chaves, Senhor, para ministérios bem-sucedidos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor tem nos desafiado, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz, a buscarmos a Tua palavra, a entendermos o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, Senhor, depois que ouvirmos as Tuas direções, nós precisamos agir. E eu sei que o Teu Espírito quer agora habilitar os Teus filhos. Entrega, Pai, as Tuas chaves nas mãos dos Teus filhos, Senhor. E que muitas vidas possam conhecer o Teu amor, possam conhecer a Tua compaixão, possam conhecer a Tua graça, possam conhecer a Tua bondade através dos Teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, abre, Senhor, a condição dos Teus filhos estarem dando testemunhos de Ti, ó Pai, e vendo a salvação acontecendo ao seu redor. Ah, Pai, em nome de Jesus, vai dando as Tuas direções. Não queremos, Senhor, ser como Jonas, desobedientes, mas nós queremos ser como Jonas, obediente. Senhor, não queremos ser como Jonas, irado, mas queremos ser, ó Deus, amorosos, como Tu és, desejando, ó Deus, que as pessoas se entreguem a Ti, que as pessoas entendam quem Tu és e que as pessoas cheguem ao arrependimento. Pai, toca as nossas vidas nessa noite. Faz-nos obedientes a Ti. Quebra a dureza do nosso coração, Pai. Quebra a dureza do nosso coração rebelde. Quebra a dureza do nosso coração endurecido. Quebra a dureza do nosso coração que ouve as Tuas direções, mas que não quer fazer. Oh, Deus, transforma as nossas vidas. Faz-nos obedientes a Ti, Senhor. Entrega-nos a Tua chave de obediência. Entrega-nos, Senhor, a Tua chave de compaixão. Que possamos sentir por cada pessoa, Senhor, que está perto de nós, aquilo que o Senhor sente. Que possamos amar estas pessoas e que possamos ir em direção a elas, Senhor, para que elas possam Te conhecer, assim como nós Te conhecemos, Pai. Oh, Senhor, vem operando as Tuas maravilhas aqui esta noite no meio do Teu povo. Vem, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, sobre o Teu povo esta revelação. Traz, Senhor, sobre o Teu povo estas chaves. Traz, Senhor, sobre o Teu povo, para que possam ir por esta cidade e possam ver os frutos, Senhor,
os frutos daquilo que o Senhor lhes tem dado. Em nome de Jesus, Pai, vem fazer esta obra em cada vida. Vem trazer o teu sobrenatural sobre cada um dos teus filhos neste lugar. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem chamado e propósito para todos nós, porque o Senhor quer nos levar além dos nossos próprios limites, Pai. Oh, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Dá-nos as tuas chaves, Pai. Dá-nos as tuas chaves, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos da tua obediência, dá-nos da tua compaixão. Faz-nos, Senhor, desta forma. Trata conosco, Senhor, em nome de Jesus. Trata conosco, Pai, em nome de Jesus. Rei Candalabacheia, Suri Alabás. Rei Maialabassuri, Andalamaia, Suriás. Enquanto eles estão aqui à frente recebendo oração, eu queria perguntar se tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Que está ouvindo Deus dizer para você que Ele te ama e que Ele quer a tua vida nas mãos dEle. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia, Jesus. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Faz a tua vontade em nossas vidas, Pai. Oh, aleluias, Pai. Entrega-nos, Pai, estas duas chaves. Que sejamos filhos obedientes e que tenhamos compaixão pelas pessoas que não te conhecem, Pai. Que saibamos as tuas direções, ó Pai, mas que tenhamos a motivação correta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Santo és, Pai. Oh, santo, santo tu és, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Você que já está aí no seu lugar, eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Uma oração de nos dispormos nas mãos de Deus. De dizermos para Deus assim: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Já recebi a obediência e a compaixão, já recebi as tuas chaves nessa noite. Quero fazer a tua obra. Se você quiser fazer essa oração, faça comigo agora. Senhor Deus amado, obrigada por esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me para levar a tua palavra a outras pessoas. Usa-me para levar arrependimento, quebrantamento a outras pessoas. Eu já recebi as minhas chaves e eu quero ser útil nas tuas poderosas mãos. Eis aqui a minha vida. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é, Senhor. Obrigada, papai. Oh, aleluia. Aleluia. Santo é, Senhor. Santo és. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Enquanto a nossa liderança termina de orar com as pessoas aqui na frente, nós vamos encerrar o nosso culto e você pode ir. Guarde essas palavras no seu coração. Olhe para as pessoas.
Pergunte para Deus qual é a direção. E peça a Ele que te dê um coração como é o coração dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por essa noite na tua presença. Obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas nessa noite. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. E, Senhor, não permita que nós fiquemos acomodados. Em nome de Jesus, não. Que o Senhor se mova sobre nós. Quando nós estivermos perto de pessoas que não te conhecem, que a tua palavra venha a nós, a tua direção e a tua compaixão sobre as nossas vidas, para que nós possamos falar do teu amor e da tua graça. Eu te agradeço por tudo, te agradeço por esta noite, te agradeço por este culto e peço que o Senhor leve o teu povo debaixo da tua graça, da tua proteção e da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Santo és, Pai.